chuchuzinhos, ó o choque, ó o choque. E aí, como é que estamos nessa aula eletrizante, né? Sobre matriz elétrica e energética. Não são a mesma coisa. Abre teu olho, porque lá numa prova, numa questão de prova, tu tem que saber diferenciar o que é matriz elétrica e o que é matriz energética. Aqui aula sobre fontes de energia, mas é uma parte mais introdutória das fontes de energia. Simbora? Chuchuzitos, olha só, quando a gente está falando de fontes de energia, o principal, o elementar é entender que a revolução, a primeira revolução industrial, ela modifica, ela reorganiza todo o espaço geográfico de forma absurda. E isso inclui a questão energética. Pô, lembra, né? Lembra? Lá na primeira revolução industrial, a base energética era o quê? Carvão mineral. A queima de carvão mineral, gerando a energia necessária para gerar ali o movimento das máquinas a vapor, trens a vapor, navios a vapor e por aí vai. Pensando antes, né, no momento pré-revolução industrial, a gente tinha uma questão energética também, mas a gente tinha uma lógica de uma energia muito mais mecânica, né? Então, por exemplo, tinha aqui a roda d'água, né, que estamos vendo aqui, que daí tinha a roda d'água, que ela vinha aqui, a águazinha fazia a roda d'água girar, e aí lá dentro as engrenagens giravam, faziam um pilão, errei, um pilão subir e descer, e aí você colocava lá os grãos de milho, esse pilão subindo e descendo, movimentado pelo giro da roda d'água, acabavam fazendo com que tu tivesse o produto sendo moído, né? Ou as pás de um moinho, aí, bem para Don Quixote, se estiver vendo essa aula, né? O que acontece? As pás do moinho é a mesma lógica, o que está movendo aqui os moinhos era o vento, e aí as engrenagens lá dentro faziam com que o pilão subisse e descesse, e a partir disso tu tinha processo de moagem. Acho que existe essa palavra. Se estiver errado, perdão, inventei agora. Ou tração animal, né? Aí tinha lá o boi girando aqui, puxando esse sistema, as engrenagens e o pilão aqui no meio, sobe e desce, e aí tu vai ter o sistema de moagem. Então, olha só, no momento, claro, algumas desses tipos de energia ainda são usados ainda hoje, né? Mas isso aqui é o que predominava nesse momento pré-revolução industrial. Depois da Revolução Industrial e com as outras revoluções tecnológicas, segunda Revolução Industrial, a terceira, a Revolução Técnico-Científica Informacional e por aí vai, novas fontes de energia vão sendo criadas, vão sendo desenvolvidas na ideia de aumentar ou dinamizar essa produção industrial. Chuchu pensa o seguinte, com o desenvolvimento industrial acontecendo em larga escala a partir da primeira Revolução Industrial, é a condição sine qua non que hajam fontes de energia que atendam essa demanda energética do setor industrial que não para de crescer, não é? E aí, claro, a gente passa a ter fontes de energia mais dinâmicas, dá uma olhadinha ali embaixo, energia solar, energia eólica, energias mais limpas, né? Olha ali no cantinho, energia nuclear, né? Aí, Homer Simpson, né, deve estar vendo essa aula. Então, o que acontece? Na lógica de entender que o aumento da produção industrial demanda mais energia, obviamente que as fontes energéticas vão ter que evoluir a fim de atender essa demanda, tá? Então, é esse contexto que eu quero que você se ligue nesse início. E tem um ponto que ele é fundamental, que ele é primordial quando a gente trabalha com fontes de energia, e quando a gente vai falar de matriz energética e matriz elétrica, tem que estar por dentro e é inadmissível que um aluno chegue numa prova de vestibular, numa prova de Enem, sem saber o que é uma fonte de energia não renovável ou renovável. Tem coisas que tu é obrigado a saber na hora de chegar à prova. Tá? Pode chegar sem saber muitas coisas, mas algumas coisas fundamentais tem que saber. Êxodo rural é uma coisa, já tem aula aqui no Papo Dia sobre isso. Êxodo rural. Outra é o que é uma fonte de energia não renovável ou renovável. Tá? Então, existem várias maneiras de classificar as fontes de energia, diversas maneiras. A mais comum, aquela mais cotidiana, é essa forma aqui, ó. A gente dividir de acordo com a capacidade de renovação dessas fontes de energia. Então, eu vou pensar em recursos não renováveis, obviamente, são aqueles que, uma vez utilizados, não podem ser recuperados nem de forma natural, nem pela intervenção humana. Obviamente, os exemplos, os combustíveis fósseis, então a gente vai falar ali de petróleo,
a gente vai falar de carvão mineral, a gente vai falar de gás natural, a gente vai falar de urânio, que não é um combustível fóssil, energia nuclear não é combustível fóssil, mas também é não renovável, tá? E a gente tem os recursos energéticos renováveis. Obviamente, tu usou e eles, naturalmente ou pela intervenção humana, eles vão ser recuperados, certo? Então, eles se regeneram ou são recuperados pela ação natural ou antrópica. Por exemplo, o vento, que é o ar em movimento, as ondas, água, energia térmica, tá? Sol e por aí vai. A gente tem exemplos variados de energias, então, que a gente vai considerar renováveis. De boas? Essa é a forma mais comum, mais tradicional de dividir as fontes. E aqui um detalhe importante. Não são sinônimos de energias limpas e poluentes. Cuidado, tá? Então, por exemplo, assim, todo recurso não renovável é uma energia poluente. Não. Porque a energia nuclear, isso a gente vai falar em um outro momento, mas a energia nuclear, ela é considerada uma energia limpa. Para ser considerada uma energia limpa, te liga. Escuta o que eu vou te dizer com atenção. Para ser considerada uma energia limpa, a gente considera o quê? Que ela não libera gases de efeito estufa, ela não contribui com o aquecimento global. Então não libera gás carbônico, não libera metano e por aí vai. E energia nuclear não libera gases de efeito estufa, então ela é considerada uma energia limpa. Diferente dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto, né? Que são fontes não renováveis, mas são altamente poluentes. Então, cuidado, tá? As energias renováveis, quase todas elas são consideradas energias limpas. Ah, um detalhezinho importante, eu estava quase me esquecendo, me perdoe que eu ia esquecer. Mas olha só, escuta o que eu estou te dizendo, todos os tipos de energia geram algum impacto ambiental e social. Fato, tá? O que acaba acontecendo é que a gente vai escolhendo, né, cada vez mais fontes de energia que geram menor grau de impactos ambientais e sociais. Então, por isso que a gente começa a buscar fontes renováveis ou fontes menos impactantes, como a eólica, a solar, sei lá, a geotérmica, a marítima e por aí vai. Tá? Outra forma de classificar essas fontes de energia é aqui, ó, as fontes primárias de energia. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar parecer melhor. Fontes primárias de energia, certo? Então, é aquelas que tu vai tirar da natureza e tu já utiliza elas. A água, né? O petróleo, o urânio, o plutônio, a cana-de-açúcar, fonte primária. Se tu dá uma trabalhadinha nela, dá um chá blá blá nela para conseguir aproveitar melhor, ela se torna uma fonte secundária. Então, a gasolina, o diesel, são fontes secundárias, são fontes energéticas secundárias. Primárias seria o petróleo, gasolina, diesel, né? Secundárias. O carvão vegetal não está na natureza assim bonitinho, tu tem que pegar a madeira, né? Carbonizar essa madeira e aí tu vai ter o carvão vegetal para fazer o teu churrasco. Essa seria uma fonte secundária. Show de bola? Estamos acertados até aí? Então vamos para o cerne, para o coração dessa aula, que são as matrizes ou os modais energéticos. Né? Matriz energética ou modal energético e matriz elétrica ou modal elétrico. Qual a diferença entre os dois? Olha aqui, escute. Matriz energética, soma-se, é a soma de todas, eu disse todas, absolutamente todas as fontes de energia que um determinado local utiliza. O local pode ser um país, um continente, um estado, um município, varia, tá? A escala geográfica aí de análise é variável. Que um determinado local utiliza para atender a toda a demanda energética, meu chuchuzinho, e eu friso a toda a demanda energética, inclusive quando a gente está pensando no setor de transportes. Tá? Então a matriz energética, pensa assim, ela é mais abrangente, ela engloba todo tipo de energia. Eu não estou pensando só em energia elétrica, essa energia que pode piscar aqui em cima, que agora não vai piscar porque eu não consigo chegar no interruptor que é longe. Mas enfim, essa energia, olha aqui, ó. Não é só energia elétrica. Quando eu estou pensando em matriz energética, eu estou pensando todo tipo de energia que eu preciso. Da energia elétrica, eu incluo também a energia térmica. Eu estou pensando na matriz energética, por exemplo, aquela lenha que é retirada em algumas áreas mais pobres do território que eu estou analisando, para acender um fogão a lenha e fazer comida. Eu estou incluindo aqui a fonte térmica, né?
eu estou considerando a geração de energia para o setor de transportes. A gasolina, o diesel, o etanol, eu estou considerando na matriz energética. Então ela é mais abrangente, certo? E o que a gente percebe? Olha só, a matriz energética mundial 2020. Ah, mas está defasado. Mas é o que eu consegui achar, o mais recente é esse aqui. Dados oficiais, o que eu consegui foi de 2020. E o que a gente percebe? Chuchu, eu vou ter que pegar um black to black aqui, para aparecer melhor. Olha só, os derivados de petróleo e derivados, são a maior parte, compõem a maior parte da matriz energética do mundo. Isso aqui é mundial, ó. Do mundo mundial, certo? A gente vai falar depois de matriz energética elétrica brasileira, calma lá. Mas agora é global. Então, a maior parte da geração de energia no mundo, petróleo e derivados. Aí depois a gente vai ter uma participação um pouco menor do carvão mineral, olha a importância que ele ainda tem. Cara, lá na primeira Revolução Industrial, final do século XVIII, a gente já estava queimando carvão mineral a rodo. Continua até hoje. E gás natural. Reparou? As três principais fontes energéticas do mundo são combustíveis fósseis, não renováveis. Então, olha só, somando isso à questão da energia nuclear, tá? A gente vai ter o quê? Basicamente, 85% da energia global sendo gerada por fontes não renováveis. Ah, e detalhe, você vai pensar, se vai descartar esse 5% aqui da energia nuclear, 80% vai ser de combustíveis fósseis, altamente poluentes, liberando uma quantidade absurda de gás carbônico na atmosfera. E só os 15% restante, está aqui embaixo, ó, são de energias renováveis. Aí entra o quê? A energia hidráulica, a biomassa, outros aqui envolvem energia solar, eólica, maremotriz e por aí vai. Tá? Então, tipo, há um desequilíbrio, melhor dizendo, nessa matriz energética global. A gente depende muito, como planeta, ainda das fontes não renováveis. Ah, está mudando? Sim, está mudando. Então, que muda lentamente. Agora, beleza, pegamos a matriz energética aí, guarda, tira um print se quiser, guarda essa informação, porque a gente vai comparar daqui a pouco com a matriz energética brasileira, tá? Isso aqui, chuchuzinho, ó, matriz, isso aqui que tu tá vendo aqui embaixo, ó, matriz energética. Atende toda a demanda energética de um local. O que é a matriz elétrica? A matriz elétrica, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó, é a soma de todas as fontes de energia. Ah, mas está igual a antes. Calma! Que um determinado local utiliza para gerar energia elétrica. Por isso o nome é matriz elétrica. Olha que loucura! Blá, blá, blá. Chuchu. Ou seja, a gente está pensando única e exclusivamente as fontes de energia utilizadas para gerar eletricidade. Nesse caso da matriz elétrica, eu estou jogando fora, estou excluindo fontes térmicas, eu estou excluindo as fontes de energia que vão abastecer os meios de transporte. Eu estou pensando só em energia elétrica. Ah, mas tem um carro elétrico. Bom, aí eu começo a considerar. Mas isso é uma tecnologia muito recente, concorda comigo? Quando a gente está pensando a matriz de transportes, ela é pautada, ela é calçada, não sei se ficou bom esse termo, mas enfim, ela é alicerçada nos combustíveis fósseis, na queima de combustíveis fósseis, é o motor a combustão. Né? Então, a ideia de veículos elétricos é uma tecnologia agora, terceira, quarta revolução industrial. Ok? Então, não, a gente está pensando aqui basicamente, tirando o setor de transportes, que utiliza muito, né, combustíveis fósseis e tal, com motor a combustão, tira e a gente vai pensar a matriz elétrica somente o que gera eletricidade. Aí, olha só, de novo, matriz elétrica mundial, dados de 2020, repara como a participação do petróleo despencou consideravelmente. Olha aqui, ó. Era 29,5% da matriz energética. Caiu para 2,5%. Por quê? Cara, petróleo ele é muito caro para ser destinado à geração de energia elétrica. Vai ter outros elementos, outras fontes que são mais economicamente viáveis para a geração de eletricidade. Aí repara aqui, olha a participação do carvão mineral. Rapaz, 35%. Aí depois vem aqui, ó, gás natural, também uma participação considerável. Então, mesmo para a matriz elétrica, a gente ainda utiliza bastante fontes não renováveis. Vamos pegar aqui, ó, energia nuclear, cadê aqui, ó? Aqui, ó, nuclear 10%. Ó. Então, somando essa galerinha aqui, ó, eu vou ter 71,4% da energia global
da energia elétrica global sendo gerada por fontes não renováveis. É menos, vamos comparar se a gente for pensar, é menos do que a matriz energética, né? Aqui a geração de eletricidade, ela utiliza um pouco mais as fontes renováveis. Show de bola, meu chuchuzinho! Oi? Aí entra aqui os outros, ó. A hidráulica tem uma participação significativa, renovável, né? A maremotriz está aqui bem pequenininho, não participa quase nada. É uma fonte que ainda pode ser explorada bastante. A geotérmica, uma participação pequena. A eólica, uma das que a eólica e a solar são uma das que mais crescem, tá? De participação na geração de energia no mundo. Resíduos aqui entraria, né? A questão do lixo, por exemplo, biomassa e por aí vai. Tá? Beleza. Distinguimos então matriz energética e matriz elétrica. Recapitulando, matriz energética é a soma de todas as fontes de energia utilizadas para atender a demanda total energética de um local. Beleza? A matriz elétrica, tá vendo aqui, olha ali no cantinho. Chuchu, olha aqui na tela. Matriz elétrica, só as fontes utilizadas para gerar eletricidade. Agora, vamos fazer o quê? Vamos pensar aqui em Brasil, querido. Falei em sotaque espanhol. Não entendi. Mas enfim, deixa pra lá. Chuchu, deixa eu pegar uma canetinha de outra cor aqui. Vamos no Black to Black. Olha só. Aqui a gente tem, na esquerda, logo aqui embaixo, ó, logo aqui embaixo, a matriz energética do Brasil, tá? De 2021, segundo o Balanço Energético Nacional, o BEN. E aqui, lá no cantinho, ó, a matriz elétrica brasileira, também de 2021, também do BEN, tá? Lançado ano passado. Então, 2023 vai ser lançado ainda um Balanço Energético Nacional, e aí, referente a 2022. Então, a gente está com os dados bem atualizados aqui. Por enquanto. Por enquanto! O que acontece? Repara na matriz energética brasileira. Lembrando, matriz energética mundial, 85% da energia, fontes não renováveis. Tá? Quando eu penso em energia renovável, só 15% da matriz energética global. Eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Eu vou colocar aqui numa meiuca, ó. Não renovável e renovável. Tá? Vamos puxar uma flechinha para cá, para a gente colocar os valores totais na matriz energética e na matriz elétrica, tá bom? Então vamos pegar aqui, olha só, vamos na matriz energética brasileira de 2021. O que a gente está percebendo? Dá uma analisada no gráfico, olha só, petróleo e derivados tem uma participação grande. Cara, 34,4%. Pensando, lembrando, matriz energética, a totalidade, o total da demanda energética sendo atendida aqui. Então, eu estou incluindo nessa parte a questão do transporte. Pô, e transporte no Brasil, tu tá ligado? Graças a JK, Juscelino Kubitschek, aquele sem noção, que a gente começa a ter o quê? A gente começa a ter uma matriz rodoviarista no país. E de lá para cá, da década de 50 para cá, do governo JK para cá, só se intensificou esse rodoviarismo. Né? E esses caminhões, veículos automotores e por aí vai, dependendo cada vez mais dos derivados do petróleo. Beleza? Aí eu entendo essa porcentagem gigantesca aqui. Mas em segundo lugar, o que vai vir? Derivados da cana-de-açúcar. Aí a gente começa a falar nos biocombustíveis. Tá? Biocombustíveis. Então a gente vai pegar ali no etanol, né, derivado da cana-de-açúcar, ou biocombustíveis derivados do óleo de soja, do óleo de plantas oleaginosas, sei lá, da mamona, da beterraba, o pessoal está desenvolvendo por tudo. E tem uma participação considerável, o etanol, especialmente a base, né, da cana-de-açúcar, então tem essa participação maior aqui, especialmente da cana-de-açúcar, olha só, 16,4%, a gente está falando de etanol, tá? Aí depois, claro, né, eu falei ali de outras plantas oleaginosas que também vão gerar biocombustíveis, mas aqui a gente está falando exclusivamente da cana-de-açúcar. E aí a gente entende como a cana-de-açúcar hoje ela tem um lugar de expansão na produção agrícola brasileira. Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Isso porque tu tem essa cana-de-açúcar sendo destinada, sobretudo, à geração de biocombustíveis. Da mesma forma, a região centro-oeste, que é hoje a grande área agrícola brasileira, vem tendo uma expansão cada vez maior da produção de cana-de-açúcar, porque tem uma demanda maior. O Brasil está se tornando um grande exportador de etanol. Cara, o etanol brasileiro
pautado, feito na cana-de-açúcar, é de ótima qualidade. Tem etanol feito nos Estados Unidos também, só que nos Estados Unidos é feito à base de milho, que não tem o mesmo poder energético, a mesma capacidade de geração de energia. O biocombustível etanol aqui, da base da cana, da cachaça, né, da cana-de-açúcar, aí sim, melhor qualidade. E aí o Brasil está começando a exportar para o mundo. Beleza, mas vamos lá. Aí aqui, ó, a gente vai ter o gás natural, né, com participação um pouco menor, a hidráulica, né, e assim vai as outras. Aí o que acontece, Chuchu? Quando a gente está pensando, tá, na matriz energética brasileira, vou pegar aqui, estamos no azul, o que a gente vai pensar? Na matriz energética brasileira, as fontes não renováveis, elas representam algo em torno de 51,6%, tá? E, portanto, o restante, 48,4%, fontes renováveis. Repara que, pô, lembra da matriz energética global? Era 85% não renovável e 15% renovável. Olha como a nossa matriz energética é mais equilibrada, né? Já foi mais ainda. A gente já teve um certo momento da nossa história recente, a gente já teve mais fontes renováveis sendo utilizadas. A gente teve mais de 50% de fontes renováveis. Perdemos espaço, né? Com a ampliação da questão do uso de carvão mineral, por exemplo, em função da crise energética que a gente teve ali em 2020, 2021, 2022, né? E aí agora tá mais, cara, de qualquer forma, altamente equilibrada essa estrutura aqui, tá? E se a gente for pensar, chuchuzinho, se a gente for pensar na matriz elétrica, deixa eu mudar a cor aqui, vamos botar um vermelhinho, na matriz elétrica brasileira, olha, isso aqui é fundamental para entender, olha isso aqui. Brilha o olhinho na hora de olhar que a maior parte, cerca de 57% da energia elétrica brasileira é gerada através de hidráulica, da força hidráulica. Sobretudo hidrelétricas. E aí a gente vai lembrar de Itaipu, a gente vai lembrar de Belo Monte, de Paulo Afonso, enfim, de uma série de usinas hidrelétricas que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Sobretudo aonde? Na região centro-sul do Brasil. E começando a ter uma expansão na produção, na produção hidrelétrica, aonde? Na região norte, né? Com Belo Monte, por exemplo, o Rio Xingu, lá no estado do Pará e por aí vai, certo? É uma participação pautada, a eletricidade pautada na geração de energia hidrelétrica. Aí depois a gente vai ter alguma coisa aqui, ó, energia eólica, olha como tem uma participação já significativa, 10,6%, gás natural, vindo da Bolívia, 12,8%, na sua quase maioria, né, da Bolívia. Aí depois a gente cai aqui, ó, para biomassa, energia derivada do petróleo, nuclear, Angra 1, Angra 2, Angra 2, né? Angra 3 nem está pronto ainda. Carvão e derivados. Ou seja, a gente tem uma fonte energética aqui onde a energia não renovável contribui com apenas 17,1% da eletricidade brasileira. E as fontes renováveis com 82,9%. Chora na minha! Tá aí, Chuchuzito! Olha que maravilha! Ou seja, quando a gente pensa na questão elétrica, a gente tem, né, a matriz elétrica brasileira muito, muito bem na foto. Só que muito dependente dessa fonte aqui. A gente vai entender como é que isso é meio preocupante, tá? Bom, só para falar em termos gerais aqui, para ver a questão de consumo de energia, não vou me ater muito nos países e tal, mas para a gente ter uma noção, é o seguinte, o consumo de energia nos países desenvolvidos, nos países ricos, né, nos países centrais, é maior que nos países desenvolvidos, lógico, né? Tem mais indústrias, o setor de transporte é mais amplo, tem maior consumo energético dentro das residências e por aí vai. Só que ele está praticamente estabilizado, tá? Esse é um ponto importante. Em contrapartida, o crescimento do consumo energético nos países em desenvolvimento, que a gente também pode chamar de países emergentes, é intenso. Por quê? Nesses países em desenvolvimento, tu tem um crescimento da população urbana, e aí consumindo mais energia, que nem eu tô aqui com a luzinha aqui para gravar, para não ficar escuro, né? E aí tô gastando energia, mas aí mas o uso residencial é muito pequeno, né? Aí a gente vai pensar assim, cara, o uso industrial energético é muito maior, o uso do transporte de energia é muito maior. Que a gente falou, pô, o Brasil pautado no sistema rodoviarista vai consumir energia a rodo. Não estamos aqui, preste atenção no que eu estou falando, menino. Não estamos tendo apenas a eletricidade, falando de energia total. Portanto, matriz energética, perfeito. Aí olha só, o consumo de final de energia no setor aqui é
Mundo, pensando em mundo, tá? Olha só, a maior parte da energia aqui é usada no setor industrial e depois setor de transporte. No Brasil, só para você ter uma ideia, Chuchu, é quase a mesma coisa, tá? A lógica de os setores que mais consomem energia no Brasil são o setor industrial e transporte. O industrial pensando em energia elétrica e o setor de transporte, especialmente ali os veículos, né? Os caminhões, por exemplo, o setor rodoviário, consumindo energia na forma dos derivados de petróleo, tá? E aí eu quero terminar essa parte mais teórica, porque tem exercício, tem exercício lógico, mas eu quero terminar essa parte mais teórica com um ponto importante, uma discussão importante, que é a seguinte: o setor energético, ele é amplamente estratégico, especialmente quando a gente está pensando em país, tá? Por quê? Porque todo país ele vai buscar duas coisas no que diz respeito à geração de energia: autossuficiência e diversificação. Autossuficiência e diversificação. Autossuficiência no sentido de que, se ele tem uma demanda muito grande, ele consome muita energia, ele vai tentar, de qualquer forma, suprir essa demanda com uma produção interna. Porque se ele não tem uma autossuficiência, o que ele faz? O que ele tem que fazer? Perfeito, Chuchu. Ele vai ter que comprar de outro país, ele vai ter que comprar energia de outro país. E, cara, energia é algo essencial, é algo fundamental ao desenvolvimento de uma nação. Na questão da produção industrial, na questão da casa. Pô, imagina tu ficar, por exemplo, sei lá, imagina tu ficar ali 2 dias sem luz. Cara, já cria um caos na nossa vida. A gente está muito dependente de eletricidade. Então, no momento que a gente tem um país vivendo uma dependência de consumo de energia de outros locais, cara, ele fica à mercê das variações de preço da energia, da fonte energética. Vamos pegar um caso clássico, né? A gente teve agora, por exemplo, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, lá em 24 de fevereiro de 22, e aí uma das formas da União dos países europeus, né, de baterem de frente com a Rússia como protesto foi diminuir o consumo de gás natural e petróleo que a Rússia exporta para essas nações europeias, né? Por exemplo, para a Alemanha. Só que aí, claro, vai chegar uma hora que esses países europeus, dependentes desse gás natural e desse petróleo que eles importam da Rússia, vai começar a apertar o pescoço, eles vão começar a ficar no sufoco, porque depois precisam de energia e aí não estão comprando da Rússia, nem da Rússia, nem gás natural, nem petróleo, e isso cria todo um sistema de instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade, portanto, social, né? Então, autossuficiência é fundamental. Vou dar um outro exemplo. O Brasil, por exemplo, a gente consome muita energia, a gente compra entre aspas, energia do Paraguai, da energia que é que é destinada ao Paraguai, nosso vizinho, que é gerada em Itaipu. Itaipu é uma usina binacional. Metade da energia vem para o Brasil, metade da energia gerada em Itaipu vai para o Paraguai. O Paraguai não consome toda essa energia. E o que ele faz? Ele vai vender para nós. Enfim, a história é mais complicada, tal, mas em um outro momento eu acho que a gente vai fazer uma aula sobre isso. Mas o fato é que agora, 2023, o que vai acontecer? O Tratado de Itaipu, ele chegou ao fim, 50 anos do Tratado de Itaipu, e ele chegou ao fim. Ou seja, o governo paraguaio vai poder oferecer vai poder oferecer energia elétrica, né, o que sobra do consumo deles em relação do que é gerado em Itaipu, eles podem oferecer para qualquer país. O Tratado de Itaipu dizia o seguinte: não, né? Por 50 anos, o Paraguai só pode vender o excedente da energia gerada, né, por Itaipu, que era destinado ao país, para o Brasil. Beleza? E agora, vai poder vender para quem quiser, pelo preço que ele quiser. Ou seja, o Brasil vai ter que, dependente da energia de Itaipu, vai ter que pagar talvez mais por essa energia. Então, a autossuficiência é algo que impacta diretamente a questão econômica. Brete gerando aí, hein? Olha só. E diversificação também. Aí, olha só, a gente viu antes a matriz elétrica brasileira. Pô, 57% da eletricidade no Brasil vem de hidrelétrica. A gente teve 2020, 2021, 2022, período de seca intensa na região centro-sul. O regime de chuvas diminuiu. Os reservatórios nas usinas hidrelétricas diminuiu. E a gente começou a ter o quê? Opa, problema. Uma crise hídrica, pela falta de chuva, que levou a uma crise energética. E aí o país teve que fazer o quê? Na época, o governo brasileiro teve que acionar as termoelétricas, sobretudo à base de carvão mineral.
E aí pesou no bolso do consumidor. Eu estava pagando energia mais cara. Tu também. Tu talvez não, mas talvez os teus pais estivessem pagando uma energia mais cara. Pergunta para eles. Né? Tava lá vindo lá na conta de luz até o ano passado, até 2022, bandeira vermelha 2. Pô! Uma luz mais cara. Por quê? Porque a gente estava pagando pelo gasto de carvão mineral nas termoelétricas. Para suprir uma demanda energética que, por conta da falta de chuva, as hidrelétricas não estavam conseguindo atender. Isso é porque a gente não tem uma diversificação tão grande. Ah, mas o Brasil está investindo em energia solar, energia eólica. Beleza, mas é um processo muito lento. A região Nordeste está de parabéns. A geração de energia eólica na região Nordeste do país, onde tem maior geração desse tipo de energia, está conseguindo, né, suprir as demandas necessárias sem se pautar só na hidroeletricidade. Show de bola. E vento é renovável, sempre tem, tá? Vamos fazer exercício? Ah, vamos lá, que tem coisa boa aqui, ó. Separei 3 exercícios. Pausa o vídeo, faz ele aí e depois vê se deu certo. Vamos lá? Olha essa aqui da Unicamp, Teteia. A matriz energética é o conjunto de fontes de energia disponíveis. Olha, os gráficos a seguir representam a matriz energética do mundo e no Brasil. Olha aí, mundo, olha que loucura, e Brasil. Aí tem aqui a legendinha bonitinha, né? O que tem maior participação e menor participação. Beleza. Mostrando as fontes de energia renováveis e não renováveis. Tá, divisão clássica, linda, maravilhosa, que a gente já viu e já sabe de decor salteado. Considerando seus conhecimentos sobre o meio ambiente e as informações fornecidas, assinale a alternativa correta. Eu quero a verdadeira, eu quero a certa, eu quero a correta. Letra A. A matriz energética brasileira utiliza menor porcentagem de energia renovável que a mundial. Já paramos aqui. Na hora da prova da Unicamp, aí tu vai pegar, tu vai ter que fazer aqui, ó, 1, carvão. Pô, carvão, pode fazer assim, ó, NR, não renovável. 2, petróleo e derivados, NR, não renovável. 3, NR, eita, e aí já tá gigante. Aí tu vai pro Brasil, 1, NR, eita, olha, NR, 2, NR, 3, NR, cadê o 3? NR. Aí tu vai pensar assim, ó, 4 energia nuclear, olha o 4 energia nuclear aqui, olha o 4 aqui, ó, NR, não renovável, né? Aí não sei o que é NR, não renovável, porca miséria, tá falando do quê? NR. E aí o que acontece? Chuchuzinho, tipo, olha só, olha a participação de não renovável no Brasil, né? A gente viu que as não renováveis são usadas em menor quantidade em relação ao globo antes, né? Mas é isso aqui, ó. Ai. Achei que ia sair um risco mais ou menos aceitável. Deu errado. Beleza. Pô, essa aqui tá errada, né? A matriz energética brasileira utiliza menor porcentagem? Não. Não. Menor porcentagem de energia renovável? Não. Menor porcentagem de energia não renovável. A gente usa muito mais renovável do que o mundo. Não, tchau pra ti. Letra B. Gás natural, biomassa, energia hidráulica, energia solar, eólica e geotérmica são as fontes renováveis de energia usadas na matriz mundial. Perfeito! Perfeitamente errado! Como assim gás natural é energia renovável? Tá de brincanagem? Combustível fóssil, junto com o petróleo, junto com o carvão mineral. Claro que não! Gás natural não renovável. O resto aqui, biomassa, energia hidráulica, energia solar, eólica, geotérmica, beleza, renováveis. Mas esse gás natural, não, safadinho. Letra C. A matriz energética brasileira é mais dependente das fontes renováveis. Papai! A matriz energética, lembra? Aqui está falando de geralzão, né? Da geral. Ok. Matriz energética renovável, a gente viu que algo em torno de 48% da matriz energética brasileira é renovável. De energia do que a matriz mundial, como alternativa ao uso dos combustíveis fósseis. Tá, lógico, a gente vai ter a biomassa, por exemplo, tendo uma participação muito grande. Uma alternativa à dependência dos combustíveis fósseis. Cara, letra C, ok? Vamos ver a D. Os biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar e o gás natural são a principal... Ó, de novo, mas que mania de colocar gás natural como fonte renovável. Não.
Não, não. E biocombustível e gás natural são as principais fontes renováveis da matriz brasileira e mundial, respectivamente. Cara, olha só o que é o 2 aqui, ó. Petróleo e derivados. Então, na matriz mundial, a principal fonte é petróleo e derivados. No Brasil, o que é o 2? Petróleo e derivados. Aí eu vou pensar, né? Aqui no 8, ó, o 8, derivados de cana-de-açúcar, tendo uma participação significativa no Brasil, mas não é que são as principais fontes. Então, realmente, a nossa resposta é letra C de choque, chocante. Lambe o dedo e ó, enfia na tomada, para tu ver o que dá. Vai sentir a eletricidade vindo pelo teu corpo. Bom, vamos lá fazer mais um? Olha só, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Analise os gráficos a seguir. Matriz energética brasileira. Tá aqui, ó. Opa! Década de 70 até 2030. Delícia! Olha aqui, ó, como era na década de 70. Eu já era vivo, já estava nascido nessa época. 2000 já era adulto trabalhando. E 2030, espero estar vivo, tá? Vamos lá. Sobre as mudanças observadas na matriz energética brasileira, no período da década de 70 a 2030, assinale a afirmação correta. Essa questão aqui é bonita, hein? É linda, é linda, é linda, é linda. Gostei, gostei. Vamos dar uma analisadinha nos gráficos antes? Vamos lá. Chuchu, olha só, década de 70 que a gente tinha aqui, ó. Olha só, lenha e carvão vegetal, tem uma participação muito grande. Petróleo não era tão grande assim, né? Hidráulica, matriz energética. Não é elétrica, matriz energética, total. Beleza. Aí a gente vai para 2000, cara, olha o salto que deu petróleos derivados e olha como lenha e carvão perdeu espaço. O Brasil mais moderno, mais conectado, mais dentro desse mundo globalizado, né? Com as tecnologias avançando e por aí vai. E olha 2030, aí petróleo perde espaço. Quem é que ganha espaço aqui? Vamos ver. Gás natural. Gás natural ganhou espaço. Carvão mineral e derivados continua. Não, carvão vegetal aqui, ó, perdeu espaço. Olha em 2000, carvão vegetal, perdão, carvão mineral, ó, 7, ficou em 7, continuou estável. Urânio, 3, aqui era 1, aqui é 3, subiu, mas subiu um pouquinho. Hidráulica e eletricidade, vamos comparar aqui 2000, ó, 16 para 2030, vai perder um pouquinho de espaço. Outras fontes primárias renováveis, né? Aqui eram 2%, olha aqui, 7%, olha aqui, 11% derivados de cana-de-açúcar, 18%, aumentou aqui e aumentou aqui. O que seriam essas outras fontes primárias renováveis? Eólica, solar, sim, bebezinho, exato. Então vamos lá. A energia nuclear mostra um aumento significativo, peraí, significativo da onde? Cara, olha aqui, ó, de 1% para, cadê? 3%. Vamos ver, né? Pequenininho, ó, velho, sem óculos já não enxerga direito, né? Pequenininho e cinza ainda, é complicado. Então, a energia nuclear mostra um aumento significativo, apesar dos elevados custos de instalação e dos danos ambientais da sua geração, de sua geração e transmissão. Peraí. Aumento significativo já está errado. Os custos são elevados de instalação? Sim. Fato venéreo. É caro pra caramba instalar. A manutenção de uma termonuclear é caríssima. Agora, os danos ambientais da sua geração de energia, a gente poderia discutir, porque ela é considerada uma energia limpa. E outra coisa, danos ambientais na transmissão de energia, mas a transmissão é eletricidade. Tipo, daí vale para qualquer coisa que gera eletricidade. Então, essa letra A, errada. Letra B, a participação da lenha e do carvão vegetal é crescente, aqui ó, 44, aí aqui, cadê? 12, e chega aqui 6. Hã? Como assim é crescente? Não, já descartamos, né? Crescente é a minha paciência. Vamos lá, letra C. Mantive os gráficos, né, pra gente analisar. Os combustíveis fósseis aumentam sua participação devido à produção interna e à queda do preço no mercado internacional. Parou, Rubinho! Chuchu. Petróleo e derivados, 34, 46, 30. Aumentam sua participação para 2030, eles têm um aumento, mas depois recuam.
a níveis, por exemplo, petróleo, a níveis menores na década de 70. Não é? Carvão mineral e derivados, 3%. Carvão mineral e derivados, 7%. E aqui, carvão mineral e derivados, 7%. Aumentou, mas estabilizou. Vamos ver gás natural. Gás natural nem tem aqui no primeiro para a gente pegar a base. Ó. Vamos ver aqui no segundo, gás natural, gás natural, gás natural. Cadê o gás natural? 5%. E aqui subiu para 16%. Aqui, beleza, fechou, subiu. Agora tá, show de bola. Entendemos que a gente tem situações diferentes para cada um dos três combustíveis fósseis principais. Agora, por exemplo, petróleo. O preço do petróleo está diminuindo, está tendo uma queda dos preços no mercado internacional. Cara, cada vez a gente tem um petróleo aumentando de preço. Né? Os países da OPEP utilizam o petróleo como uma estratégia geopolítica. Então, aqui, esse aumento, aqui, essa queda, errado sempre. Letra D. As fontes renováveis passam a ter maior participação devido às políticas ambientalistas de diminuição das emissões de gases de efeito estufa. A gente viu aqui que os derivados de cana-de-açúcar aumentaram, que as fontes primárias renováveis aumentaram, né? Que a hidroelétrica diminuiu, né? Mas faz parte aí da lógica, né? De vai pegar os combustíveis, as fontes renováveis como um todo. Cara, essa letra D aqui, interessante, lógico, né? Como alternativa aos combustíveis fósseis que são emissores de gases de efeito estufa. Letra D, o gás natural amplia seu papel na matriz energética em função do setor automotivo, cuja demanda superou a oferta das usinas termoelétricas. Opa! Gás natural aumentou, mas por conta do setor automotivo, por causa dos carros a gás? Não, né? Chuchu, o que acontece? A gente tem uma demanda muito mais urbana, residencial e industrial para o gás natural do que exatamente a questão dos veículos automotivos, tá? Então essa parte aqui torna errada a letra E, a gente vai ficar com a letra D de dá-lhe na cara! Vamos para o último? Não cansa, bebê, não cansa. Não pode cansar, vai fazer uma prova de Enem aí com trocentas mil questões, né? Fazer uma prova de vestibular aí de uma Unicamp, de uma UERJ aí com 670 questões, não pode ficar cansadinho com 3 questões. Ai, mas eu sou assim, eu não tenho pique. Ah, para! Sabe o que eu fazia quando eu estava cansado na faculdade? Eu vou entregar aqui para ele, já que a temática é fonte de energia, pausa. Para de beber parênteses. Tinha que estudar, eu trabalhava, tinha que estudar, e aí tinha que virar a noite estudando, porque no outro dia tinha prova e tal, e aí o que eu fazia? Fazia uma poção mágica, não posso falar. Tem alguém cardíaco, não escute. Pula essa parte do vídeo, tá? Mas eu fazia o quê? Eu fazia um canecão de café, 2 colheres de achocolatado, 2 colheres cheias de achocolatado, misturava naquele café, Coca-Cola e Guaraná em pó, misturava tudo. E aqui, ó. Claro, então eu vou dizer isso, se tu é cardíaco, te prepara, tu vai ter um troço, vai ter um infarto, não toma, tá? Porque o coração começa assim, ó. Mas assim, eu virava a noite acordado, estudando, alucinado, ia na outro dia, fazia a prova, trabalhava, estudava na outra noite, fazia aqui, ó, quase 48 horas sem dormir, acordado direto. Claro, com alto risco de infarto, dava uma taquicardia desgraçada. Mas enfim, é energia, né? Não está na matriz energética nacional, porque enfim, né, é meio nocivo à saúde. Mas enfim, fecha parênteses, vamos para a questão 3. O EG, 2023. Considerando uma situação hipotética em que um determinado país localizado... Esse tipo de questão é coisa linda. Localizado a 10 graus de latitude norte. Beleza. 10 graus, está ali na região intertropical, calor grande, boa insolação, ok. Apresenta um relevo relativamente plano. Opa! Então não tem um relevo muito íngreme, não tem muita projeção de sombra, área plana, ok. Rede hidrográfica abundante, então muitos rios formosos, lindos, mas não são rios de planalto, hein? Se o relevo é plano, é ideal, os rios são ideais para navegação, não tem rios com desnível, então para geração de energia hidráulica não é o ideal. Ventos fracos e não venta muito, ventos fracos predominantes durante todo o ano, solos férteis e uma densa vegetação florestal. A matriz energética de melhor custo ambiental para o país seria a geração de utilização de energia fotovoltaica solar
o uso de biocombustível como o etanol e o biodiesel, o uso de biomassa das florestas como fonte de energia, tipo, vamos botar essa floresta abaixo, vamos desmatar essa floresta, pegar essa madeira e vamos usar como fonte de energia? Não, né? Não, né? A construção de usinas hidrelétricas na rede hidrográfica, mas elas são uma rede hidrográfica abundante, mas de um relevo plano. O potencial energético é baixíssimo. Tchau para ti, tá? Melhor tipo de rio para geração de energia hidrelétrica do tipo Planalto. Vai ver aí onde é que tá Itaipu e tal, essas coisas assim, ó. Pega ali a bacia do Rio Paraná, cheia, ou do Rio São Francisco, cheia de hidrelétrica onde? Nas áreas de maior desnível. A implantação de parques eólicos. Como é que eu vou implantar um parque eólico, Chuchu, se predominam que ventos fracos? Descartei. O uso de biocombustível, tu pode pensar, pô, isso aqui é massa, porque tem solos férteis, mas aí se eu tiver que usar biocombustível, plantar, sei lá, cana-de-açúcar, eu vou ter que desmatar uma área cada vez maior de uma floresta densa para conseguir ter uma área agrícola. Com melhor custo ambiental, para desmatar uma floresta para plantar cana, o custo ambiental é alto, altíssimo, severo, infindável. Aí o que acontece? A geração de utilização de energia fotovoltaica solar. Porque tá, 10 graus de altitude norte, região intertropical, boa insolação, relevo plano. Ok, ficamos aqui com a letra A. Chuchuzinhos, que coisa lindinha! Ó, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, prende o grito, põe aqui no esqueminha aqui, eu esqueci o coisa, como é que chama aqui, o coisa dos comentários aqui, né, do YouTube. Põe o dedo no legalzinho ali, né, clica no legalzinho aí e vamos lá, tá? Outra coisa, toda sexta-feira tem aulinha nova, recém-saída do forno aqui, tá? Um beijo na tua orelha e nos encontramos numa próxima aula.